Esta edição do TBC Memória vai contar um pouco da carreira de uma goiana que divulgou a música do Brasil para a Europa e todas as Américas. Além disso, ela criou a Orquestra Sinfônica Feminina de Goiás e o Conservatório de Música da Universidade Federal de Goiás. Eu falo da vilaboense que ainda na infância se mudou para Goiânia, Belkis Spencieri Carneiro de Mendonça. Filha de Belmiro Spencieri e de Ana Luísa do Couto Spencieri. Mas foi criada por minha avó, Nhanhá do Couto, pianista. Belkis morreu em 2005, mas seu legado para a música está preservado. Uma das pessoas que colaboram para isto é a sobrinha dela e professora, Custódia Anunciata Spencieri de Oliveira, que vai contar para a gente agora um pouco da vida de Belkis. Tudo bom? Como é que vai? Um prazer ter a senhora aqui com a gente. O prazer é meu. Professora, para começar, qual é a sua relação com Dona Belkis? Ela foi a sua grande mentora também? Sim, eu estudei piano com ela desde a minha tenra idade de 9 anos. A partir dos 9 anos eu estudei com ela, comecei os primeiros momentos com minha tia Hebe Luísa do Couto Brandão, mas logo em seguida passei para ela. E fora isso, foi uma vida em conjunto. Nós vivíamos muito juntas, fomos muito amigas, como filha, mãe e filha, talvez mais que isso, porque havia uma amizade muito profunda. E ela aprendeu a tocar piano ainda lá na cidade de Goiás, com a mãe dela, Nhanhá do Couto? Com a sua avó. Com a avó? É, com a avó, Nhanhá do Couto. Nhanhá do Couto foi uma mulher ímpar, que ela tinha um desejo de cultura, ela pensava na cultura para o Estado e inculcou em tia Belkis a ideia de se criar um conservatório. Ela dizia que a música é algo de extrema importância para a formação do povo. Então nós precisamos criar um conservatório em Goiás. E esse sonho dela foi tão grande que ela levou a neta para estudar no Rio de Janeiro, para ter um diploma que pudesse autorizá-la a criar uma escola. Que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Aí então a Dona Belkis veio ainda novinha para Goiânia, sim, autodidata, já fazia concertos ainda não era novinha. Autodidata, porque Nhanhá do Couto era uma pianista de mão cheia. Ela estudou primeiro com Nhanhá do Couto, vieram para Goiânia porque Nhanhá do Couto era mudancista, achava que a capital tinha que mudar para Goiânia, e então elas vieram para Goiânia, a família toda veio para Goiânia, tia Belkis devia ter uns 12, 13 anos à época. E foi convidada para o Dr. Pedro, Dona Gersina, para inaugurar o piano do Palácio. Então ela aos 13 anos deu um recital no Palácio, tocando obras como Sinfonia do Hino Nacional de Gottschalk, que é uma obra de nível técnico dificílimo, Chopin, né? E, enfim, foi um recital imenso e maravilhoso. E ela viveu esse início de Goiânia. Aí a minha bisavó, né, que era a avó dela, levou-a para o Rio de Janeiro. Lá ela estudou com Paulino Chaves. Paulino Chaves tinha sido aluno de Liszt. Voltou para cá, a avó já tinha morrido, mas ela voltou para cumprir o desejo da avó, de criar uma escola de música aqui. Agora, você falou que a Dona Belkis tocou em Palácio, né, no começo de Goiânia, mas ela também tinha um lado, assim, vamos dizer assim, mais popular. Ela tocava piano na primeira rádio de Goiânia, a Rádio Clube? Sim, como que era isso? Ela tocava na Rádio Clube porque as pessoas às vezes queriam cantar, não tinha quem acompanhasse, ela falava, não, eu acompanho. Ela tinha uma facilidade muito grande para a música, um ouvido maravilhoso, então ela improvisava, não era só a música erudita. Então, ela improvisava, ela compunha junto com a pessoa, ela escrevia para quem quisesse. Chegasse uma pessoa na casa dela, dizia, Dona Belkis, eu compus uma música, mas não sei escrever. Ela falava, canta aí. A pessoa cantava e ela escrevia. Ela gastava o tempo dela ajudando todo mundo, era um negócio fora do comum. Esse lado dela era muito interessante, porque ela foi, inclusive,
rainha dos estudantes do liceu, ela estudou no liceu, e no liceu, quando eles faziam as festinhas dos alunos, era ela que ficava tocando para os colegas dançarem. E acabava que ela não dançava, então, não. só tocava. Ela só tocava. Vamos tocar nesse lado empreendedor que você até colocou, né, da criação do conservatório, que hoje é a Faculdade de Música, a Escola de Música da UFG. Não só disso, como também da criação da Orquestra Sinfônica Feminina de Goiás, que foi uma das primeiras do planeta, né? Então, Tia Belkis tinha esse lado administrativo empreendedor muito forte. Ela junto com Maria Lucy Veiga Teixeira, Maria Luísa Póvoa da Cruz, Maria das Dores Ferreira de Aquino, Dalva Maria Machado Bragança, Maestro Jean Dulier, elas se juntaram para criar o conservatório. Criaram o conservatório, era uma entidade particular e elas sobreviviam, tem histórias maravilhosas, magníficas, divertidas inclusive, sobre esse conservatório. Então, elas viviam daquilo, mas, assim, todas elas casadas, muito bem casadas, com maridos que sustentavam. Então, elas não precisavam daquilo para viver. E elas, então, trabalhavam naquela situação. E o maestro Jean Dulier, que precisava para viver, elas pegavam todo o lucro que tinham e passavam para o maestro Jean Dulier para ele sobreviver daquilo. E elas faziam aquilo para ensinar música. Quando surgiu a possibilidade desse conservatório ir para a universidade, que a universidade estava sendo criada com a vinda de Brasília, a Universidade Federal de Goiás ia ser criada, eles entraram numa luta, numa campanha para que o conservatório entrasse para a universidade, porque isso seria uma maravilha, né? As pessoas não precisavam pagar para estudar, então, enfim, elas... Tinha a preocupação social também. Social, né? Também. Então, elas ficaram encantadas com isso e doaram tudo que elas tinham comprado com dinheiro delas, inclusive um terreno, doaram os pianos que elas tinham, o terreno que elas haviam comprado para a universidade e entraram. E a universidade, então, hoje é a famosa Escola de Música e Artes Cênicas, que é um portento reconhecida nacionalmente como uma das grandes escolas de música do país. De certa forma, elas praticaram um mecenato aí, né? Sim. Indiretamente, mas sim. E da Orquestra Sinfônica Feminina, que, pelo que eu pesquisei aqui, antes só tinha em Nova York. Sim, então, a Orquestra Sinfônica Feminina foi uma tentativa de fazer com que os grupos musicais surgissem, os grupos de outros instrumentos. O pessoal só queria tocar piano. No Brasil, foi a época da pianite, que o pessoal brinca, pianite aguda. Então, no Brasil, só se tocava piano praticamente. E Tia Belkis dizia, como é que pode existir uma escola de música que não tenha outros instrumentos? Tem que ter. Mas não tinha os adeptos, né? Então, foi inculcado, forçado, que as alunas que estudassem piano também tinham que estudar outro instrumento. E na hora de montar a escola, só quem tinha eram as moças. Então virou a Orquestra Sinfônica Feminina. O único homem que tinha era o maestro, que era o maestro Jean Dulier. E ela foi uma reportagem maravilhosa da revista Cruzeiro, porque ela marcou época pelo fato de ser feminina. Agora me veio outra questão aí. Você falou da capa de revista Cruzeiro e ela foi capa de revistas locais aqui também, bonita, elegante. Ela era uma mulher vaidosa também? Como que era? Ela era uma mulher muito bonita, muito elegante, muito fina, mas vaidade não tinha nenhuma. Era assim, ela se aprontava 5 minutos antes de sair, só trocava de roupa. Era a elegância natural, né? Era natural, era um negócio fantástico. Eu comentei no início da nossa entrevista que ela levou a nossa música para as Américas e Europa. Ela fez turnês, deu entrevistas, como é que foi tudo isso? Ela fez várias turnês pela Europa, algumas a mandado do Itamaraty como representante do Brasil, porque ela começou a fazer um trabalho de divulgação da música brasileira. Ela dizia que a música brasileira era de uma riqueza rítmica e harmônica fora do comum. Música brasileira no geral, não só erudita. Sim, não só erudita, mas a composição erudita da música brasileira, ela tem a característica brasileira. Ela não é uma música erudita como de corpo internacional. Ela tem uma característica muito forte brasileira que está
marcado no ritmo e na harmonia, né? E, inclusive, ela dizia, não adianta você dar uma partitura de um chorinho, por exemplo, ou de um samba para um estrangeiro que ele não vai tocar, por mais que a partitura esteja correta. Ele falta um gingado que ele não tem jeito de escrever, né? E vai tocar correto, mas não vai tocar com a característica brasileira. Então, ela achava que a música brasileira era muito pouco conhecida fora. Então, Villa-Lobos, Guarnieri, Francisco Mignone, Marlos Nobre, enfim, os grandes compositores brasileiros, sim, eruditos, mas ela também gravou, inclusive, Chiquinha Gonzaga e outros, né? Ela achava que isso devia ser divulgado e ela passou a fazer esse trabalho de divulgação, viajando para a Europa, para as Américas, todos, Estados Unidos, enfim, a América Latina toda ela tocou. E ela fazia, além da divulgação da música, como pianista, ela dava palestras sobre música brasileira. Ela fazia masterclass. Agora, nessas turnês na Europa, ela tocava também em rádios desses países? Sim, ela gravou para várias rádios. Gravou para a BBC de Londres, para a Rádio Suíça Romande, né, da Genebra. Gravou para uma rádio portuguesa, para, enfim, vários países. E engraçado que há pouco tempo eu tive um amigo que estava em Londres e me manda uma mensagem, adivinhe quem eu estou ouvindo aqui na BBC? Ele estava ouvindo uma gravação de Tia Belkis, feita lá na BBC. Parece que ela gostava muito de gravar, de tocar o Guarnieri, Camargo Guarnieri, né? Como que era essa relação dela com ele? Essa relação, é lógico, na música. Eles foram muito amigos e eles tiveram assim, uma admiração mútua. Profissional, ela admirava muito a obra de Camargo Guarnieri. Camargo Guarnieri foi talvez o maior compositor brasileiro. A composição dele era uma coisa fantástica, porque era toda feita numa polifonia riquíssima, né? Um contraponto belíssimo. E é uma obra muito difícil de ser tocada. E ela gravou as valsas, a sonata dele, gravou grande parte da obra dele. E Mozart de Araújo, que foi um grande estudioso e crítico da música no Brasil, ele publicou uma crítica a respeito dessas gravações, dizendo que ela seria a melhor intérprete de Camargo Guarnieri. E, enfim, as críticas na Europa foram fantásticas. Então, ela tem crítica de jornais alemães, do jornal italiano. Olha só, veja só, ela abre o concerto dela em Bonn, na Alemanha, tocando o Concerto Italiano de Bach. É muita coragem, né? Abrir um concerto tocando Bach na Alemanha. E no dia seguinte, a crítica sai no jornal com os maiores elogios pela execução e pela interpretação. Último tópico agora, como que era Belkis Spensieri Carneiro de Mendonça, mãe de família, esposa, tia, enfim, como era essa relação doméstica? Olha, eu hoje mesmo estava pensando sobre isso, como ela conseguia fazer tudo o que ela fez, e conseguia se doar para a família como se doou. E não era só a família nuclear, marido e filhos. Ela acudia a família inteira, irmãos, tios, primos. Ela se doava. E não só a família, os amigos. Também ela se doava muito. Eu me lembro se ela tinha um amigo que não tinha uma família muito próxima, que morava aqui, a família morava no interior, essa pessoa adoecia, ela ia para a cozinha e fazia a sopinha para levar para a pessoa. Precisa ter uma coisa quentinha, amorosa. Então, ela era de uma doação ao próximo muito grande. Mesmo na profissão, você veja, ela dedicou a vida dela para criar uma escola, dedicou a vida dela como pianista para divulgar a música brasileira. Então, tem sempre esse cunho de doação para uma causa. Isso me encanta muito na pessoa dela. Ok, professora, muito obrigado. Agradeço o seu tempo vir aqui conversar com a gente para a gente guardar mais ainda a memória de uma pessoa tão importante na cultura goiana como a professora Dona Belkis. Muito obrigado.
Eu é que agradeço. Falar sobre ela, para mim, é sempre um prazer muito grande. TBC Memória, ajudando a preservar a história de Goiás.